Paz e graça, meus amados irmãos. Vamos conversar mais um pouquinho. Eu já gravei alguma coisa relacionada à importância que nós temos para Deus, não é? Qual foi o propósito de Deus na criação? Nós vamos falar mais especificamente, esse assunto é muito amplo e demandaria de várias gravações, até para não ficar muito longo, para a gente comentar sobre o propósito da criação de Deus. Com que propósito você foi criado? Para que você foi criado? Só para sofrer, para estar passando dificuldade, vida ruim nesse mundo, ou vida boa? O que é? Você sabe o propósito que você foi criado? Muitas pessoas não sabem isso. Por isso vive a murmurar, né? E tem aqui um capítulo 8 de Salmos que nós vamos ler. Salmos capítulo 8, versículo 4 diz assim: Que são os seres humanos para que pense neles? Que são as pessoas para te preocupes com elas? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti, e lhe desse a glória, a honra de um rei. Tu lhes desses poder sobre todas as coisas, e criaste o que criaste, e a fizeste dominar sobre tudo. Então, veja a colocação que o salmista ele faz aqui nesse salmo, Salmo 8, salmo de louvor ao Deus eterno, e mostrando o que é, por que Deus nos criou, qual que é o propósito de Deus ter nos criado. No entanto, contudo, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei, lhe deste domínios. Nós vemos aqui nos versículos anteriores que Deus criou todas as naturezas, nós já falamos sobre isso no outro vídeo, toda a beleza da natureza, a importância, a grandeza da natureza, e depois cria o homem. Agora, em Gênesis 1, 26, é o que nos importa aqui agora nesse nosso comentário, que eu acredito que poderá ser útil a alguns, não a todos, aqueles críticos de plantão, sejam felizes também. Mas os Gênesis 1, 26, está escrito: Aí ele disse, isto é Deus, agora vamos fazer uns seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco, e eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecido com Deus, ele os criou homem e mulher e os abençoou. Disse Deus, vamos fazer o ser humano, eles serão como nós. Primeira colocação, eles serão como nós. Segunda colocação, parecerão conosco, ou imagem e semelhança de Deus, criou homem e mulher. Muitas pessoas estão achando que a imagem de Deus, é essa cara feia que nós temos. Tem alguns que são até bem trabalhados, bonitos, parece, mas não é fisicamente, não é essa cara que nós temos, alguns bigodes sem bigode, quadradinho, redondo, cabelos longos, cabelos curtos, não é isso, certo? Deus coloca a sua imagem, o seu retrato, Deus pinta, no boneco de barro, que ele criou. Deus criou o homem do pó da terra, ele fez um boneco de barro, pegou o barro, moldou o boneco ali de barro, e ele coloca a sua imagem, dentro desse boneco de barro. Imagem de Deus. Seria aquele boneco criado, estruturado. Hoje nós vemos às vezes alguns
alguns artistas, né, que criam assim a imagem de uma santa bonita, olhos azuis, todo bonito, cabelos, aquela aparência de piedade. Será que esse é Deus? Não, vamos entender então o que Deus fez, o que Deus coloca, não é? O que é a imagem, o que é o retrato, o que nós vamos transmitir, né? Quando você olha para um retrato, você vai lembrar de alguma coisa. Então, quando você vai ver, né, que Deus criou, então, há 3 coisas que nós vamos estudar aqui, né, que é santidade, verdade e justiça. Isto Deus coloca dentro de nós, né? E mais ainda, domínio, né? Deus assim dever de cuidar de tudo. Intelectual, é a capacidade de raciocínio, ser racional. Isso é interessante, nós entendemos. Inteligência, pelas afeições naturais, capacidade de lidar com emoções. Muito bem. E liberdade moral, para fazer as coisas obedecendo princípios. Isto você vai trazer de Deus. Isso são, né, interessante, liberdade moral, fazer coisas obedecendo os princípios morais. Então vamos analisar aqui esses itens que é interessante. Santidade de Deus. Então você vai ser, né, agora a imagem da santidade de Deus. Muito Deus. A palavra de Deus diz que Deus é único, santo, 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 né? Não existe nada igual, único, santo, né? Então não existe nada igual. O homem também criado, veja bem, o ser humano, o boneco que Deus criou, ele coloca nele uma condição que não existe nada igual, né? Ele foi separado, ele foi feito, não tem prototipo na natureza da criação, nem na criação, não existe prototipo. O homem é o ser único, né? É um ser único que Deus criou e que não tem prototipo na criação. Por isso nós vamos ver a importância desta criação, né? O domínio, primeira coisa, domínio. Princípios, raciocínio, princípios morais, verdade, capacidade de conhecer a verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vamos ver o que é esse retrato que Deus colocou dentro de nós de Deus. O que nós vamos transmitir de Deus? Primeiro é a verdade, né? Eu disse as 3 coisas, que era santidade, justiça e verdade. Então a santidade está, Deus é santo, né? E nós somos também separados, não existe nada igual. No domínio, né? Nem no princípios morais. A verdade. Verdade é capacidade de conhecer a verdade de Deus. Verdade. Deus colocou dentro de nós o único ser que tem a capacidade de conhecer a verdade de Deus. Só o homem tem esta capacidade. A natureza pode apresentar Deus, glorificar Deus, pássaros, mas conhecer a Deus, conhecer a verdade de Deus, só o homem. Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecendo a verdade lhes libertará. Jesus vai dizer: eu sou o caminho e a verdade. Então, só o homem tem essa capacidade, né? Porque Deus colocou nele esses princípios divinos. A terceira coisa que nós comentamos é justiça. Então, é justiça.
Justiça é paridade, igualdade ou uniformidade. O que agrada a Deus na justiça é o coração, certo? É o interior. Né? Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Samuel 16:7, 1 Samuel 16:7 fala isso, né? O homem olha para o que está no interior, na sua frente, no seu olho, mas Deus, o justo, quando olha para o interior, o propósito, a intenção não é para o exterior, é o interior, o coração. Outra coisa interessante é a capacidade de raciocínio, inteligência. É o que procura alcançar entendimento dos fatos, forma ideias com atos, uma maneira de pensar, o objetivo de tomar decisões, solucionar problemas. Então, raciocínio, mente, né? O homem, ele tem essa capacidade que Deus colocou. Isso é uma característica divina, né? E ele colocou em nós. Outra coisa interessante que nós temos que comentar são princípios morais. Princípios morais são princípios que orientam a conduta das pessoas numa sociedade e faz muita diferença para o bem ou para o mal. Certo ou errado, de acordo com os princípios. Então, estes são princípios morais. Então, vejam bem, Deus cria e coloca isto, essa imagem, isto era de Deus, e coloca dentro de nós, né? Essa inteligência, raciocínio, esses princípios morais, a justiça, ele coloca dentro de nós a santidade, ele coloca dentro de nós a verdade, né? E logo que cria, ele dá ao homem dominai sobre tudo. E o Salmo 8 vai falar exatamente sobre isso. Então o salmista vai dizer que Deus nos criou pouco menor do que ele, né? O salmista no Salmo 8 vai dizer que Deus nos criou um pouco menor do que ele. Então nós somos representantes de Deus, imagem de Deus. Quando se olha para o homem que tem Deus na sua vida, você já vê ali um representante de Deus, não pela sua aparência física, mas os seus atos em que ele vive. Muito bem, né? A queda, o pecado, o afastamento, trouxe grandes problemas para a criatura de Deus no seu objetivo principal. Veja bem, a queda, o pecado, que é a mesma coisa, o afastamento, né? Ele trouxe grandes problemas para a criatura que Deus tinha no seu objetivo principal, que é representar Deus, glorificar Deus e desfrutar da sua grandeza. Então, esse é o objetivo pelo qual nós fomos criados, imagem e semelhança, representar. Quando alguém olhasse para você pelas suas atitudes, pela sua verdade, eles se vissem representados de Deus. Primeira coisa, nós perdemos a autoridade, né? Com a queda, nós perdemos a autoridade, domínio. Nós somos agora subjugados pelo erro, que nós chamamos pecado. De todas as formas nós somos oprimidos. De todas as formas nós somos oprimidos. Os 3 itens que nós somos atingidos. Primeiro, da santidade. Nos tornamos imundos, certo? Então, Deus cria um ser para ser santo como ele, e nós tornamos imundos, sujo a cada dia. Nos afundamos na lama com novas atitudes depravadas. A verdade. Não conhecendo a verdade de Deus e não querendo conhecer
achamos ótimo a nossa verdade. Então, nós não queremos conhecer a verdade de Deus, queremos conhecer Deus, né? Nós nos satisfazemos com a nossa verdade. Por isso nós somos escravos do erro. João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós somos duramente atingidos com esta verdade, né? Que hoje não queremos conhecer Deus, queremos viver a nossa verdade. Segunda coisa é justiça, né? Que é paridade, igualdade, uniformidade. Tratar todos da mesma forma, igual. Filipenses 4, 5, diz: seja a vossa equidade notória ou conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Né? Seja a vossa equidade, a sua igualdade, a sua paridade, a sua justiça, a sua uniforme, conhecida de todos, porque você está perto. Muito bem. Como vamos voltar? Né? Porque se estamos num caminho de destruição, tem volta? Tem como voltar? Né? A volta. O caminho de volta para Deus é só um. O Senhor Jesus. Então, não existe outra forma, outro pretexto, outra maneira. Não, é aquele que criou, né? E que nos deu, colocou da sua imagem e semelhança em nós, ele pode nos fazer novas criaturas, ele pode nos recriar, né? Então, o Senhor disse, a primeira coisa que temos que receber de volta é o poder. Perdemos tudo, né? Já falamos isso aqui, perdemos o poder. Hoje o homem é dominado, né, em todos os seus sentidos. Ele é dominado por uma força maligna, porque até um rolinho de papel com a substância lá dentro, e aquilo domina o homem, faz ele ficar um zumbi. Né? O homem não tem poder, o homem não tem autoridade sobre nada, tudo domina o homem. Né? Então, ele tem que receber novamente o poder que ele perdeu, que era a primeira coisa que Deus lhe havia concedido. Né? Então, ele tem que voltar a esse poder, a receber esse poder. Veja então, Jesus diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu disse que o caminho de volta para Deus é um só, o Senhor Jesus. E ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, está muito claro. Né? Em Filipenses 2,9, o apóstolo diz assim, foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome. E sobre o nome de Jesus, todo joelho se dobre, esse nome de Jesus. Isto é interessante, não é? E Jesus, ele transfere, ele conquista, ele assume como homem esse poder, toma da mão, né, do adversário, e ele transfere, ele dá, quando você aceita o Senhor Jesus, quando você se converte ao Senhor Jesus, quando você encontra o Senhor Jesus, né, ele transfere para você, né, este poder, ele te dá esse poder, você tem esse poder outorgado pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus falou assim, eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do mal, e nada lhe fará dano algum. Em Atos, Jesus falou assim, recebereis o poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, imagem, representação, né, em toda a terra.
Outra coisa que Jesus restaurou, Jesus restaura a verdade. O Senhor Jesus trouxe essa verdade, pois Ele é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Novamente, é João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. E depois a justiça, que é a paridade, igualdade, uniformidades, nos restaura isto. Os atributos da criação, só o Senhor Jesus pode restaurar esses princípios na vida do ser que Ele criou. Está disposto ou vai continuar errando o alvo da sua vida? Será um profundo infeliz, miserável, pobre desta vida, se continuar descumprindo o objetivo pelo qual você foi criado. Você não foi criado para ser um milionário, famoso. O homem hoje, ele quer ocupar o lugar de Deus, infeliz. Por isso muitos se acabam cedo. Muitos com bilhões de dólares na sua conta, infeliz, insatisfeito, revoltado, triste, doente. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o objetivo pelo qual Deus criou a raça humana, o ser humano, nós possamos desfrutar dele e transmitir ele. Imagem e semelhança de Deus. Imagem, retrato. Veja, você sem isso é apenas um boneco de barro. O propósito da criação, você é apenas um boneco de barro. Muito bonito. Eu sempre elogio, Tem boneco que parece que foi feito com uma preciosidade muito grande, muito bonito. Mas de barro, entendeu? Muito barro mesmo. Tem uns que são tão perfeitos, mas parece que foi barro de primeira qualidade. Mas é barro. E não tem valor nenhum se não tiver o objetivo pelo qual você, eu, nós fomos criados, Então serão como nós, criados, disse Deus. Vamos fazer o homem, vamos ver. Serão como nós, parecerão conosco, serão a nossa imagem e semelhança na terra, serão a nossa imagem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe.